Sejam bem-vindos às Escolas de Paz do Pequeno Polegar. Gente, estou muito feliz de ver vocês. Antes de a gente começar, quero expressar isso, né? Há 2 anos atrás nós estávamos aqui, com boa parte de vocês, né? É inegável diante de vocês o fato de que somos privilegiados por estarmos aqui, com saúde física e emocional. É inegável que sonhamos, visualizamos e esperamos muito esta noite aqui. É claro que estar com vocês agora nos faz muito bem. Bom, hoje é o marco de um grande reencontro, uma noite histórica. Sabemos sim, tem um monte de coisa para acertar, muito trabalho pela frente. Afinal, nosso último até a próxima foi aqui no dia 13 de março de 2020. Quem estava? Sobreviventes. E hoje nos reencontramos aqui, 30 de março de 2022. Por isso, famílias incríveis, 2 anos depois é hora de virar a página. Tenho a honra de convidar para essa missão, para falar com essa super turma de pais, Marcos Meyer, mais conhecido como Polegar Marcão. Seja bem-vindo, Marcão. Bem-vindo. Valeu. Olha só, Marcão vai retomar a aula com vocês em 2020, então é bom até que alguém saiba, quem sabe alguma coisa ou lembra. Um conceito valendo uma mensalidade. Brincadeira. Boa noite, gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Principalmente 2 anos depois, né? E hoje eu vou falar com vocês a respeito dessa fase maravilhosa que é dos 6 aos 10 anos de idade. E eu vou começar contando para vocês o que acontece aos 10. É a entrada da adolescência. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a adolescência vai dos 10 até os 20. Então vocês vão ter bastante tempo para se divertir. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tenho recebido muitos pedidos de ajuda, mas são muitos mesmo. E pelo Instagram, muita gente me pede ajuda. E sabe o quê? Que tipo de ajuda? Pelo amor de Deus, Marcão, socorro, não sei o que fazer. Porque o filho entrou na adolescência e aí tá difícil pra caramba de lidar. Então, adolescentes que desrespeitam, adolescentes que simplesmente não estão nem aí com os pais, desobedecem, alguns ameaçando a vida dos pais. Olha a gravidade. Claro que quando chega a esse ponto, é realmente um pedido de socorro. Socorro, o que eu faço? Aí eu gostaria de verdade de dizer para eles, você já deveria ter feito. Porque agora, se ele já está ameaçando a sua vida, já chegou num extremo muito complicado, muito difícil, e infelizmente chegou a esse ponto. Se for possível a gente trabalhar antes da entrada da adolescência, aí quando os filhos entram na adolescência, gente, é uma maravilha, eu estou falando sério, é super gostoso, porque eles entram numa fase que já conversam de igual, batem papo, discutem, argumentam pra caramba, querem mudar nossas ideias e querem transformar o mundo. Eles têm essa vontade, né? Não concordam com a gente, que a gente faz coisa errada. E essa discussão é extremamente saudável, muito legal. Mas para que você tenha, então, na adolescência, um amigo, alguém para conversar, uma amiga, alguém para conversar, para bater papo e tal, nós temos que agora preparar essa adolescência. E essa aula deveria ter sido aprendida por esses pais desesperados, né? Infelizmente, chegou a esse ponto. Bom, vamos lá. Primeira coisa, dos 6 aos 10 é uma fase que tem um grande psicólogo, infelizmente pouquíssimo estudado, se chama Erik Erikson. Porque provavelmente vocês já ouviram falar do Freud. O Freud faz uma análise do desenvolvimento humano através do olhar da sexualidade, que é importante, mas tem as suas limitações, porque não estuda como são as relações, o relacionamento, estuda sexualidade. Temos o Piaget. Piaget era biólogo, e aí ele descobriu que os moluscos se adaptavam ao meio ambiente. Daí ele começou a perceber, puxa,
por que as pessoas também se adaptam? O que tem por trás disso? E aí ele foi atrás das respostas. Por que algumas crianças dão respostas que a gente ri, mas a criança acha que aquilo é verdade mesmo? Por exemplo, por que as nuvens andam no céu? A criança responde, porque os anjos empurram. Só que convicta. Ela não fica em dúvida, é o anjo que empurra. Aí a gente ri. Por quê? Porque a nossa lógica é diferente da lógica da criança. Esse olhar do Piaget é um olhar do desenvolvimento cognitivo, da aprendizagem e assim por diante. Mas o Erikson tem um olhar fantástico. Ele fala que é uma fase que a gente chama de indústria. A gente pensa, indústria? Como que criança pode ser comparada a uma indústria? A palavra indústria significa aquilo que a gente faz, produz. O que a criança produz? Ela produz coisas da fantasia dela, da vontade dela, da autonomia que ela tem. Então, por exemplo, uma criança faz um desenho, vamos pensar, desenhou um jacaré. Aí ela vem mostrar para você o jacaré que ela desenhou. Ó, mãe, eu fiz um jacaré. Aí você olha para aquilo e pensa, nem de longe parece. Mas qual é a nossa reação? Que lindo! Oh, que jacaré, legal, que lindo! Aí o que essa criança vai ouvir? Você é legal, você é lindo. Por quê? Porque o Erikson fala que nesse período a criança faz uma confusão entre o que ela faz, gera, indústria, e o que ela é. A gente chama isso de confusão egóica. Ego significa eu. Então ela confunde o eu dela com as coisas que ela faz. Agora, olhem a importância disso que eu estou falando. Porque a hora que uma criança mostra algo para você, você fala assim, mas está mal feito. O que ele ouve? Você é mal feito, você não é legal, você não tem qualidade. É isso que a criança escuta. E se essa criança não amadurecer, se transforma num adulto, e vocês provavelmente conhecem alguém assim, que quando você critica o que essa pessoa fez, se ofende. Mas você criticou o que fez, você não criticou a pessoa, mas se sente ofendido. E vocês provavelmente estão lembrando da geração de jovens de hoje. Por que são mimizentos? Por que isso está acontecendo? Justamente por isso. Porque não amadureceram o suficiente, ainda confundem o que fazem com o que são. E aí a gente critica, eles se sentem ofendidos. Antigamente você via um copo com metade d'água. Isso é bem legalzinho essa ilustração. Antigamente o copo estava com metade d'água, as pessoas falavam assim, ainda temos muito que trabalhar para encher esse copo. Depois passou para uma nova fase, a nossa geração. A gente via meio copo e falava assim, graças a Deus já tem meio copo. Por quê? Porque não foi fácil a gente sobreviver, né? Então, assim, qualquer coisa já é uma boa notícia. Já tem meio copo, gente. Olha, vamos olhar para o lado positivo das coisas. Vocês não ouviram muito isso? Que a gente tem que ser positivo, tem que olhar as coisas boas da vida. A gente ouviu muito isso. Hoje, o que acontece? O jovem olha o meio copo e diz, esse copo está me ofendendo. Pelo amor de Deus, tudo é ofensa. Tudo é ofensa. Por quê? Porque essa confusão ainda existe. Falta do quê? Maturidade, falta de crescimento, falta de saber dividir o que é ego e o que é coisa. Então, gente, quando o teu filho faz um trabalho, por exemplo, você pediu para ele lavar a louça, ele lavou a louça, mas deixou tudo sujo, bagunçado. Em vez de você ter uma reação negativa nesse momento, lembre-se, existe uma confusão, se eu pegar muito pesado agora, vai ficar magoado, ele vai se sentir mal. Então, aí você faz o quê? Mostre o erro. Também faz parte do crescimento e da maturidade. Olha, que legal, nossa, você organizou bem a louça aqui, lavada aqui no escorredor, muito bem. Então, para ficar na mesma qualidade, vamos terminar aqui? Entenderam? Olha a diferença. Em vez de você xingar, falar alguma coisa, pegar no pé e tal, você amplia a qualidade. E daí ele termina de limpar, daí você pega, já foi lá buscar um pano de chão, ele já deu uma passada, pronto. Aí ele deixou tudo limpo. Agora é hora do quê?
Uau, meu filho, como você deixou tudo limpo, com qualidade. Você trabalhou pra caramba, com esforço, com dedicação. Não exagere também, né? Eu vou falar de uma pesquisa americana que foi feita com 400 crianças de 5 a 9 anos de idade. Essas crianças foram classificadas da seguinte forma: crianças que eram elogiadas pelos seus pais quanto à inteligência. Sabe aquela criança que sabe que é inteligente porque pai e mãe vivem dizendo isso? Oh, filho, como você é inteligente, como você é esperto. Nossa, como você é inteligente. Então essas crianças foram no grupo A. As outras 200 crianças que foram classificadas para a pesquisa eram elogiadas quanto ao trabalho, quanto ao esforço, não quanto à inteligência. Nossa, filho, você fez tudo direitinho, que batalhador que você é, como você faz, como você se esforça, como você trabalha, como você se empenha. Então essas aqui, esforço, aquelas, inteligência, ok? Foram divididas. Bom, aí está toda a criançada misturada na sala. E aí eles falam assim: crianças, hoje a gente trouxe vários pesquisadores, psicólogos, tudo no meio assim, para observar comportamento. Hoje a gente trouxe uma coisa super legal para vocês fazerem. É um quebra-cabeça bem fácil. Quem quer fazer? Tudo, a criança topa na hora. E aí deram esse quebra-cabeça para todas as crianças, e eles observando como que as crianças fazem. Então, levaram um pouco de tempo até que conseguiram. Era aqueles quebra-cabeça de montar, sabe? De montar uma figura. Puzzle. Então, eles montaram o quebra-cabeça. Conseguiram. E aí os psicólogos, os sociólogos, antropólogos, essa turma toda de pesquisadores, fez a mesma coisa que os pais. Uau, você fez? Que inteligente que você é, como você é esperta, como você é esperto. Tudo de novo. E esse grupo, nossa, eu vi você se esforçar até conseguir, muito bem, como você é esforçado. Cada criança foi elogiada individualmente quanto ao esforço, ao trabalho, dedicação e empenho. Bom, feito isso, aí eles falaram assim: gente, agora nós trouxemos outro quebra-cabeça. É só um pouco mais difícil do que o outro. Essa era a notícia. É só um pouco mais difícil que o outro. Quem quer, faz. Quem não quer, não precisa. Opa! Quem quer, faz. Quem não quer, não precisa. E aí distribuíram o quebra-cabeça. Sabe o que as crianças elogiadas quanto à inteligência fizeram? Não toparam. Não fizeram. Simplesmente deixaram de lado. Sabe por quê? Porque na cabeça dessas crianças está assim: já sabem que eu sou inteligente. Se eu tentar e não conseguir, vou perder o elogio. Eles vão me olhar diferente. Eles não vão gostar de mim. Então eles não arriscaram, não tentaram. Essas outras aqui, todas toparam. Todas fizeram. Sabe por quê? Porque elas pensaram assim: já ganhei um elogio por ter me esforçado. Vou me esforçar de novo. Vou tentar de novo. Vou fazer novamente. Gente, isto é fundamental para a gente entender uma coisa. Quais são os adolescentes que lá no futuro vão passar no vestibular? Os inteligentes? Com certeza você deve conhecer adolescente super inteligente que reprovou. Mas por quê? Porque eles confiaram tanto na inteligência que não se esforçaram. Não se esforçaram. E aí, é sério mesmo. Inclusive, pesquisas com crianças com altas habilidades mostram isso. Elas vão mal na escola. Porque elas sabem que são inteligentes. Elas não precisam ficar provando a toda hora. Nem se interessam. E aí acabam indo mal na escola. Por quê? Porque não se esforçaram suficientemente bem. E aí a gente pensa assim: meu Deus, eu achava que que meu filho era tão inteligente, achava que ele era parecido comigo. Mas, olha, ele mostra que é igual à mãe dele. Então brincadeira. Então, o que está acontecendo? Por que essa criança, que você sabe que é muito inteligente, não está correspondendo? Porque está sendo muito confiante na inteligência. Então, temos que mudar isso. A gente tem que começar a elogiar diferente. Parem de elogiar inteligência e beleza. Dá para elogiar? Dá. De vez em quando. Mas elogiem mais princípios e valores. Por exemplo, o seu filho falou a verdade mesmo com medo. Elogie.
filho, parabéns, você falou a verdade, mesmo sabendo que ia ter consequências para você. Que legal que você é uma pessoa de caráter. Elogia, caráter, verdade. Trabalho, esforço, dedicação, persistência. Uau, eu vi você ajudando o seu colega. Como você é solidário. Gente, isso é lindo, porque faz com que as nossas crianças comecem a pensar assim, eu tenho que ser solidário, tenho que ser honesto, eu tenho que ter caráter. Essas coisas que são importantes. Agora, você elogia um menino, por exemplo. Uau, como você é inteligente. Os outros à volta pensam assim, nerd. Gera inveja. Por quê? Porque não dá para copiar. Eu não consigo copiar a inteligência do outro. Eu não consigo copiar a inteligência do Júnior. Agora exagerei, né? Não dá para copiar a inteligência, mas eu posso copiar o quê? Eu posso copiar a solidariedade, a forma como ele ajuda as pessoas. Isso eu posso copiar. Então, esses elogios que podem ser copiados não geram inveja. Aquilo que não dá para copiar gera inveja. Então, dá para chamar teu filho de inteligente? Claro! Mas poucas vezes, e não ficar publicando. Fale para ele, filho, você já percebeu como você é inteligente? Use bem isso. Você elogia ainda, dá uma incentivada para usar bem. Um dos fatores fundamentais da saúde emocional se chama sentimento de pertença. E aí, como que teu filho se sente parte da família? E aqui vem o segredo. Ele se sente parte quando participa. Tem que participar. Então, lavar louça, passar aspirador no carro, cuidar do cachorro, essas coisas não são tarefas para ferrar teu filho porque ele fez alguma coisa errada ou não estudou direito. Nunca. Elas são importantíssimas para ele se sentir parte. E quando ele fizer, ganha o elogio. Filho, venha lavar louça. Queridos, olha o segredo. Olha a diferença. Filho, venha lavar louça, é a tua vez. Quem vai gostar de trabalhar se a tua raiva e o teu mau humor estão associados ao trabalho? Entende? Vá colocando na cabeça da criança que trabalhar é legal, trabalhar é bom, porque se isso pegar nessa criança, vai ser um trabalhador e vai ter muito sucesso, porque nunca vai ter medo de assumir projetos, de trabalhar, não vai ter medo. Agora, lave logo esse negócio, já te falei 1000 vezes para você guardar essas coisas, é tudo carregado com raiva, mau humor. Não, tem que falar assim, filho, vem lavar a louça. Tem que ser assim tão legal que a criança vai confundir. Nossa, deve ser legal, porque a mãe sempre fica feliz quando fala de lavar a louça. Agora, cuidado, gente. Não fala assim, filho, lava a louça para a mãe. Como assim para a mãe? É para nós, para a família. Faça a sua parte. Meu pai e minha mãe têm autoridade sobre mim e eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que trabalhar para fazer parte desta família maravilhosa. Porque se você faz tudo, ele vai construir essa imagem de que ele é rei, ela é rainha, e aí depois entra na adolescência e humilha vocês porque vocês estão querendo mandar neles. É sério? Como assim? Meu pai e minha mãe querem pôr limite. Eu já tenho 13 anos e eles não querem me deixar ir na festa. Eles ficam revoltados, porque na cabeça, como que um escravo e uma escrava querem mandar em mim? Olha o que absurdo que é. Então eles precisam ver vocês como pessoas de muito valor, na qual eles têm que fazer as coisas. Mas é fato que aquele que serve o outro é mais importante. Aliás, isso é um princípio bíblico. Um princípio bíblico de que você precisa servir ao outro, e o servir é que te torna importante. Gente, isso é uma transgressão dos princípios mais radicais primatas. Aquele que serve é mais importante, e Jesus mostra isso. Aliás, o Júnior falou que
as famílias agora não estão mais fazendo uma parceria com a escola Pequeno Polegar, estão fazendo uma aliança. Eu achei muito legal, muito bem colocada essa mudança de conceito, porque olha só a origem do conceito aliança. Aliança, quando lá no Velho Testamento, né, no texto hebraico, quando Deus fala que fez uma aliança com o seu povo, que eram os judeus naquela época, e hoje são todos os cristãos, essa palavra aliança significava o seguinte, um contrato de compromisso entre os dois, independentemente se o outro vai cumprir ou não. Como assim? É Deus está dizendo o seguinte, eu vou cumprir as minhas promessas, mesmo que você não cumpra. É isso que ele está dizendo. Gente, isso é aliança. Então, se vocês fizerem uma aliança nas famílias com a escola com a família, olha que bonito isso. Mesmo que as famílias não cumpram os princípios da educação e tal, os acordos, a escola vai fazer o seu trabalho. Mesmo que a escola erre ou não faça alguma coisa, vocês vão continuar confiando e fazendo o trabalho de vocês. Isso é muito melhor do que uma parceria. E, aliás, eu participei de uma rede, de um sistema de ensino, que dava muita ênfase na parceria família-escola. E eles mostraram algo fantástico. As escolas que têm mais proximidade com as famílias, as crianças estão melhores em tudo, em comportamento e em aprendizagem. Por quê? Porque a criança sabe que tem que estudar, porque os pais e a escola estão assim, ó. Se eles começam a perceber que a gente está meio que chateado um com o outro, brigando um com o outro, ou tem posições diferentes, eles se aproveitam disso. E para quê? Para ficar no bem bom. Para não fazer, não estudar e tal. Porque eles que briguem. Então, a parceria é que funciona. Ou melhor, a aliança. A aliança é que funciona. Então, parabéns por estarem fazendo parte desse grupo, dessa família. Eu vou fazer uma rápida revisão histórica ou recuperação histórica do que foi a educação no passado e o que é a educação hoje, tá? Então vocês vão ter uma aula de história da educação. Qual foi o primeiro tipo de escola? O primeiro tipo de escola, a criança, eu poderia falar da criança asiática, criança africana, tal, mas eles não tiveram tanta influência sobre a nossa educação. Então eu vou falar sobre a criança judaica, o judeuzinho. O judeuzinho ia para a escola e era ensinado por um rabino. O que esse rabino ia fazer? Ele ia ensinar a alfabetização, ia ensinar a ler e escrever. Esse era o trabalho da escola naquela época. Mas aonde que o menininho ia anotar as coisas? Não tinha caderno. O papel tinha acabado de ser inventado lá na China e o Egito usava e tal, mas os judeus usavam pergaminho. Pergaminho é caro pra caramba, é couro de cabra. Então é couro de cabra cozido e seco, lixado e tal, várias vezes esse processo até ficar fininho, maleável, mas é caro, então as crianças não podiam ter. Papiro, caríssimo, não dava para usar. Então, o que eles faziam? Gente, vocês não fazem ideia, há 3.000 anos os judeus já usavam tablet. Você pode não acreditar, mas é verdade. Tablet significa tabuleta. Uma tabuinha de madeira, cada menininho tinha uma tabuinha de madeira, em volta da tabuinha um sarrafinho, como fosse uma borda. E o menininho ia com essa tabuleta, colocava lá a tabuleta no colo, e aí o mestre colocava uma colherada de mel em cima. E aí, calor do deserto da Judéia, aquele mel já espalhava, né? Porque dá muito líquido, já espalhava. Aí o menino pegava um pauzinho, uma pena de galinha, e escrevia em cima do mel. Gente, olha que material fantástico. Ele é autorreciclável, porque daqui a pouco o mel volta para o lugar e apaga tudo. Então o menino escrevia as letras, o mestre olhava, muito bem escrito. Enquanto ele ia ver o do outro menino, este daqui, que já passou pela avaliação do mestre, pegava aquele pauzinho e fazia assim, ó. Não existia açúcar naquela época, a coisa mais doce do mundo era o mel. Era fantástico dar uma lambida naquilo. Mas olha que associação legal, escrever é doce como o mel.
Olha que gostoso isso. Eles gostavam de ir para a escola porque dava para dar umas lambidas. Isso é fantástico. E aí, esses judeuzinhos que cresceram e aí foram escrever o texto sagrado. E uma das palavras, um dos versículos lá do Velho Testamento diz assim: ó, quão doces são as tuas palavras, ó Senhor, mais doces do que o mel à minha boca. A gente pode falar assim, gente, que poético. Não é só poético, é a realidade deles. É doce como o mel escrever as suas palavras, porque eles não escreviam outra coisa. Eles escreviam o que Moisés tinha escrito nos primeiros livros lá do Velho Testamento. Então, essa era a escola, escrever, escrever e escrever. Mas como registrar se aquilo vai apagar? Tinha que registrar na memória. E aí, gente, olha que lindo isso. Eles achavam, não se conhecia o cérebro ainda, eles achavam que a memória ficava aqui, no coração. Então eles falavam assim, o mestre falava assim, ponha no teu coração isso que eu vou falar. Guarde no seu coração significa memorize, criatura. Aí tem outro texto que diz assim, guarde no teu coração os meus mandamentos. Está dizendo o quê? Decore, criatura. Ah, a palavra decore, core é coração. Coloque no teu coração, decore. Mas depois entrou a desgraça do caderno. Isso foi terrível, porque eu não gosto dessas modernidades, porque se entrar esse negócio de caderno, eles vão decorar o quê? Essa era a mentalidade da época. Não me venha com caderno, porque se meu aluno tiver caderno, ele não vai mais decorar nada. Essa era uma reação da sociedade da época. Mas adiantou? Não. Por quê? Porque o caderno entrou. Mas depois que todo mundo tinha caderno, qual era a melhor escola? A que enchia o quadro. Para aluno copiar. Então, quanto mais copiava, melhor é a escola. Escola boa é que enche o caderno. Aluno bom é aquele que copia mais rápido do que os outros. Gente, isso é tão forte que até hoje tem pais que vão lá reclamar. A apostila está vazia. Por que não escreve? Porque ainda tem essa mentalidade que aprender é escrever, copiar tudo. Copiar, copiar, copiar. Mas aí veio a terceira fase. Entrou uma praga dos infernos pior do que caderno. Livro. Gente, eu fui dar uma palestra em Veneza, lá na Itália, e uma veneziana me falou um negócio muito legal. Quando a gente fala assim, uma veneziana me falou, parece que a gente está conversando com a janela, né? Mas uma professora de Veneza me falou algo muito legal, que eu não sabia. Que lá pelo ano 1600 e pouco, os vereadores da cidade de Veneza proibiram gráficas na cidade. É sério. A lei não pode entrar gráfica, porque se entrar, olha a mentalidade, se entrar gráfica, nossos alunos vão ter livro. Se eles tiverem livro, vão copiar o quê? Entende? Porque escola boa é que copia. Adiantou? Não, porque essa modernidade dos infernos entrou. O livro entrou. E aí está tudo no livro, não precisa mais copiar nada, não precisa mais decorar nada. Então qual é a nova escola? A que faz o aluno interpretar o texto. Ali está as informações, eu tenho que agora construir conhecimento. Por isso surgiu o quê? Construtivismo, socioconstrutivismo, interacionismo. Aí Paulo Freire, eu tenho que construir a própria história. Tudo é construir. Por quê? Porque a informação já está pronta. Mas agora veio o quê? A quarta praga dos infernos. Eu estou falando isso só para a gente perceber que as pessoas com aquela mentalidade anterior sempre recusaram o que veio de novo. Então, qual é a entrada agora? Tem aula pronta já. Na internet tem aula pronta, no YouTube, nas redes sociais, tem um monte de coisa. Tem aulas prontas, então o conhecimento já está lá. Então, não preciso mais construir conhecimento, porque eu só assisti uma aula. E se o professor aqui não for bom, vou assistir uma aula com outro professor. Está lá na internet. Então, opa, e agora? Então, o que eu faço? Se o meu aluno agora pode aprender onde quer que ele esteja, com qualquer professor que ele quiser, o que eu faço como professor ou o que eu faço como pai? Eu tenho que incentivar a autonomia.
Queridos, essa é a grande chave das pessoas de sucesso do futuro. É aqueles que aprendem a aprender por conta própria. Mas aí nós temos um problema. Porque a nossa reação... Não me venha com essas modernidades de internet. Porque escola boa é de livro. Escola boa é de apostila. É isso, a gente vai reagir. A gente vai reagir, mas adianta? Não, porque a modernidade vai entrar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar isso para incentivar o nosso filho a aprender sozinho, aprender por conta própria. Quanto mais, melhor. O que a pandemia fez? Agilizou esse processo. Eles tiveram que sentar na frente do computador e aprender. Aí alguns pais sabem o conteúdo e podiam ajudar, mas a maioria não lembrava mais daqueles conteúdos. E aí alguns pais fizeram o quê? Foram ler, estudar para ensinar para o filho. Não era isso. Não era para fazer isso. Ah, meu Deus, só agora que você fala? Por que você não falou há 2 anos isso? Então, assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que incentivar a aprender por conta própria. Filho, veja um outro vídeo, pergunta para a professora, manda um e-mail, faça alguma coisa, se vira, porque você está desenvolvendo autonomia. E quanto mais autonomia for desenvolvido, mais aprender essa criança faz. Então, o que nós esperamos dos nossos filhos? Que aprendam por conta própria, que saibam cada vez mais utilizar tudo que tiver ao alcance para aprender, e agora, para isso, eles precisam saber o quê? Filtrar. Então você está falando, por exemplo, que a escola tem princípios, que a família tem princípios, só que a mídia, a sociedade, o Felipe Neto não tem os mesmos princípios. Então nossos filhos precisam ter autonomia, mas como que a gente cria autonomia? Elogiando desde o começo princípios e valores e mostrando que muitos não vão ter esses princípios e valores e, meu filho, você vai fazer diferença na sociedade e nós acreditamos em você, estamos juntos. Gente, tem que fazer isso. Por quê? Porque as pressões que eles vão receber são impressionantes, são muito grandes. Então não dá para a gente deixar o nosso filho, entre aspas, sozinho. A gente tem que estar junto, mas ensinando a tomar decisões por conta própria. Senão eles vão tomar decisões erradas. Valeu, gente. Muito obrigado e boa noite.